Bem-vindo. Se você está assistindo, é provável que seja um estudante F1, talvez perto da formatura, talvez já tenha se formado. É um grande passo, certo? Absolutamente. Mas isso definitivamente levanta muitas perguntas, especialmente se você está pensando, sabe, o que vem a seguir? Posso ficar, construir um futuro aqui nos Estados E Unidos? é exatamente nisso que vamos entrar hoje. Estamos navegando pelos caminhos de imigração dos Estados Unidos, especificamente para graduados F1 que procuram trabalhar ou, bem, viver aqui permanentemente. Estamos usando um white paper realmente sólido como nosso guia aqui. Ele realmente apresenta Sim. as opções. Pense nisso como tentar reduzir ao essencial para você, o que realmente precisa entender enquanto define os próximos passos. Certo. Nossa missão hoje é bastante direta. Dar a você uma visão clara dos principais caminhos. Vamos explicar a grande diferença entre estadias temporárias e residência permanente. E destacar as informações-chave para considerar, sem, você sabe, afogar você em jargão. Exatamente. Então vamos mergulhar Tá bem. nisso. Então, em primeiro lugar, você realmente precisa entender a diferença básica entre vistos de não imigrante e de imigrante. Seu visto F1. Esse é um clássico visto de não imigrante. Ele permite que você esteja aqui por um motivo específico, estudar e por um tempo determinado. Faz sentido. E depois da graduação, há outros vistos de não imigrante que costumam surgir, certo? Como o OPT, Optional Practical Training. que é basicamente vinculado ao seu status F1, permitindo que você trabalhe um pouco. Exatamente. Depois você tem o H1B, o visto de trabalho E com como. certeza falaremos mais E até sobre coisas isso. como o visto de investidor E2 para algumas pessoas. Mas a coisa-chave com estes vistos de não imigrante é que eles têm datas de término. Eles não se transformam automaticamente, sabe, em residência permanente. Embora o H1B tenha aquela questão de dupla Sim, intenção. faz isso. Vamos explicar isso. É uma exceção Certo. importante. E então, do outro lado, você tem os vistos de imigrante. Estes são os que visam a residência permanente, o Green Card. Permitindo que você viva e trabalhe aqui permanentemente. Certo. E os principais que discutiremos são as categorias baseadas em emprego ou EB. Você sabe, EB1, EB2, EB3, EB5. Então, compreender essa divisão entre temporário e permanente é meio que a base para o planejamento, não é mesmo? Absolutamente. Ajuda a fazer a pergunta certa. Você está procurando, digamos, 1 ou 2 anos de experiência de trabalho? Ou o objetivo é uma vida longa nos Estados Unidos? Isso realmente ajuda a focar nas coisas, certo? Então, para muitos graduados que querem começar a trabalhar imediatamente, o OPT parece ser o próximo passo imediato. Frequentemente é. O treinamento prático opcional, OPT, é basicamente uma autorização de trabalho temporária diretamente ligada ao seu curso principal. Então, é como colocar seu diploma em prática, certo? Obtendo aquela experiência do mundo real. Precisamente. O período padrão é de até 12 meses. Certo. Mas, há um grande bônus potencial. A extensão STEM. Sim, para ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Se o seu diploma for qualificado, você pode conseguir mais 24 meses. Então, isso é potencialmente um total de 36 meses no OPT. Uau! 3 anos! Isso é significativo. Realmente é. É projetado como essa ponte, como você disse. Uma chance de entrar no mercado profissional. E você solicita isso através do UCIS, geralmente antes de terminar o seu Correto. programa. Normalmente antes da formatura. Agora, OPT é super valioso como um trampolim, talvez em direção a um visto H1B ou ao início do processo de Green Mas há Card. regras que você deve seguir, certo? Absolutamente. Regras rígidas. Como limites sobre quanto tempo você pode ficar desempregado. E você tem que manter o DSO da sua escola, ou funcionário designado da escola, atualizado sobre o seu trabalho. Certo. Detalhes importantes. Então, OPT é a ponte. O que está frequentemente do outro lado dessa ponte? O H1B. Muitas vezes, sim. O visto H1B para ocupações especializadas. Sim. É um caminho muito comum para graduados com F1 depois que o OPT termina. Certo. H1B, vamos explicar isso. É para empregadores, certo? Empregadores dos Estados Unidos que querem contratar trabalhadores estrangeiros temporariamente. Esse é o ponto-chave, o patrocínio do empregador. Nessas ocupações especializadas, que geralmente significam empregos que exigem pelo menos um diploma de bacharel em um campo específico. Geralmente sim, ou a experiência equivalente. Então, o empregador está basicamente dizendo, precisamos deste conjunto de habilidades específicas e estamos patrocinando essa pessoa. Você não pode simplesmente, aplicar para um H1B por conta própria. Esse expõe. Isso é crítico. O empregador é quem conduz isso e eles têm obrigações também, Eles não tem? fazem. Grandes empresas. Eles têm que mostrar que vão te pagar o salário predominante para aquele trabalho naquela localização. Pense nisso como a taxa de mercado padrão. E precisam declarar que contratá-lo não afetará negativamente os trabalhadores dos Estados Unidos em trabalhos similares. Agora, a grande coisa que todos falam sobre o H1B é O limite, o teto. O limite anual é um fator enorme. Há um número definido a cada ano, 65 mil regulares, mais 20 mil adicionais para aqueles com um mestrado ou grau superior nos Estados Unidos. E a demanda costuma ser muito maior do que Muito isso. mais alto. O que A significa loteria. exatamente? O SES usa um sistema de loteria aleatório porque há muitas candidaturas. É altamente competitivo,
muito incerto. Então, mesmo que você e seu empregador façam tudo certo, você pode simplesmente não ser selecionado. Infelizmente, sim. Essa é a realidade. Agora, se você conseguir, é inicialmente por até 3 anos, renovável por mais 3, totalizando E é 6. aí que entra a intenção dupla. Certo. Ao contrário da maioria dos vistos de não imigrantes, o status H-1B permite que você busque a residência permanente, um green card, enquanto ainda está no H-1B. Essa é a intenção dupla. Você pretende ficar temporariamente no H-1B, mas também pretende imigrar permanentemente. Isso é algo bem importante, mas considerando as chances na loteria. Sim. O conselho é sempre não colocar todas as suas esperanças no visto H-1B. Explore outras opções ao mesmo tempo. Entendi. Certo, então vamos falar sobre essas outras opções, especialmente as de longo prazo. Os green cards baseados em emprego ou EB. Certo. Essas são as principais rotas para a residência permanente, com base nas suas habilidades profissionais e em uma oferta de emprego aqui. E para muitos destes, especificamente pensando em EB2 e EB3, há muitas vezes esse primeiro passo, chamado certificação trabalhista PRRM. Correto. Certificação de trabalho PRRM. Parece técnico e, bem, de certa forma Qual é a essência Essencialmente, disso? PRM é o processo em que o empregador patrocinador precisa provar ao Departamento de Trabalho, o DOL, que tentou recrutar trabalhadores dos Estados Unidos para o cargo e não conseguiu encontrar ninguém qualificado, disponível e disposto. E também que contratá-lo não prejudicará os salários ou as condições de trabalho de trabalhadores americanos semelhantes. Então, o empregador tem que, publicar anúncios, entrevistar pessoas. Sim, um esforço de recrutamento totalmente regulamentado. Eles também precisam obter uma determinação de salário predominante do Departamento de Trabalho para a função. E depois preencher um formulário específico? Formulário. É da 9.089. Detalhando o trabalho, o recrutamento, tudo. É definitivamente patrocinado pelo empregador. Eles geralmente arcam com os custos e... pode demorar um pouco. Mas obter essa aprovação de PRM é geralmente necessária antes que o empregador possa sequer apresentar o próximo passo importante para um Green Card EB2 ou EB3, que é a petição I-140. Exatamente. Para a maioria dos casos de EB2 e EB3, PRM é o primeiro obstáculo necessário. Certo. Mas há categorias onde você não precisa de PRM? Sim, e isso nos leva à categoria EB1, Trabalhadores Prioritários. Esta é muito procurada, precisamente porque geralmente evita todo esse processo do PRM. Certo. Mais rápido, talvez? Mas provavelmente mais difícil de qualificar. Definitivamente padrões mais altos. Vamos detalhar. Existem 3 subcategorias. Primeiro, EB1A, para habilidade extraordinária. Extraordinário. Isso parece intenso. É assim, pense no topo do seu campo. Ciências, artes, negócios, esportes, reconhecimento nacional ou internacional sustentado. Grandes prêmios, publicações, reconhecimento. A parte realmente interessante aqui é que você pode se candidatar sozinho. Às vezes, não é necessário um empregador. Uau, ok. Então, se você é realmente excepcional, essa é uma opção. O que vem a seguir? Então, ao EB1B. Este é para professores e pesquisadores Certo. destacados. Requer reconhecimento internacional pelo seu trabalho acadêmico, pelo menos 3 anos de experiência em ensino ou pesquisa. Mas para este você precisa de uma oferta de emprego permanente. De uma universidade ou de uma instituição de pesquisa? Correto. Uma universidade ou um empregador privado com um departamento de pesquisa documentado. Entendi. E o terceiro tipo de EB1? EB1C. Gerentes ou executivos multinacionais. Isso parece ser para pessoas que estão sendo transferidas dentro de uma empresa. Exatamente. Você precisa ter trabalhado para uma empresa relacionada no exterior por pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos em um cargo gerencial ou executivo. E você está vindo para os Estados Unidos para fazer um trabalho de alto nível semelhante para o mesmo grupo de empregadores. Requer uma oferta de trabalho da entidade nos LS Certo. Então, EB1, alto nível, potencialmente mais rápido, normalmente não precisa de PRM. E quanto ao próximo nível, EB2? Certo. EB2. Isso é geralmente para profissionais com graus avançados ou aqueles que podem demonstrar habilidade excepcional. Então, normalmente precisa de uma oferta de emprego e aquele processo PRM que mencionamos. Geralmente sim. A qualificação normalmente vem através de um grau avançado. Pense em mestrado, doutorado ou um equivalente estrangeiro. Ou você poderia se qualificar com um diploma de bacharel mais 5 anos de experiência de trabalho progressiva após obter esse diploma. Progressivo significa aumento de responsabilidade. Sim, algo além do nível de entrada. E então, ao caminho de habilidade excepcional dentro do EB2. Isso significa provar uma expertise significativamente acima da norma em ciências, artes ou negócios. Ainda geralmente precisa de PRM. Normalmente, mas você insinuou que há uma exceção. Sim. O principal para a EB2, a dispensação por interesse nacional, ou NIL. NEW. Certo, isso parece interessante. Dispensa o que, exatamente? Pode potencialmente dispensar tanto a exigência de oferta de emprego quanto a exigência de certificação de trabalho PRM. Uau. Ok. Como isso funciona? Não precisa de oferta de emprego? Sem PRM? Basicamente, sim. Se você atender aos critérios subjacentes do EB2, grau avançado ou habilidade excepcional, pode solicitar por conta própria. Você não precisa de um patrocinador empregador. Autopetição, isso é enorme. Mas você tem que provar 3 coisas principais. Primeiro, que o seu trabalho proposto, seu empreendimento, tem mérito substancial
e importância nacional. Importância nacional. Como beneficiar amplamente os Estados Sim. Unidos. Pense em avanços na ciência, saúde, tecnologia, cultura, empreendedorismo que beneficiem o país. Em segundo lugar, você precisa mostrar que está bem posicionado para realmente avançar nesse empreendimento. Sabe, você tem as habilidades, a experiência, Faz o plano. sentido. Você precisa ser confiável. Certo. E terceiro, você deve argumentar que, no geral, seria benéfico para os Estados Unidos dispensar os requisitos usuais de oferta de emprego e requisitos de PRM para você. Então você está essencialmente dizendo, meu trabalho é tão importante e eu sou tão capaz de fazê-lo que é do interesse dos REU pular as barreiras usuais do empregador. Segue-se, Isso é um resumo muito bom. É especialmente atraente para, por exemplo, empreendedores, pesquisadores com trabalhos inovadores, cientistas, artistas cujas contribuições não se encaixam em uma descrição de trabalho Posso padrão. ver por quê. Então, que tipo de prova eles procuram? Bem, há um framework de um caso chamado Matter of Dhanasar, que orienta isso. Ele analisa esses três aspectos: mérito substancial e importância nacional, estar bem posicionado e o benefício da dispensa. Provar isso exige evidência significativa, documentação detalhada sobre seu trabalho, seu impacto, suas qualificações, cartas de apoio. Requer um argumento forte. Definitivamente parece algo que requer preparação cuidadosa, certo? Então, EB1, EB2. E se alguém não se encaixa exatamente nesses, há o EB3? Exatamente. O EB3 abrange trabalhadores qualificados, profissionais e uma categoria chamada outros trabalhadores. É geralmente mais abrangente do que o EB1 ou o Ainda EB2. precisa de uma oferta de emprego e PRM, no entanto. Tipicamente, sim. O requisito principal é uma oferta de emprego permanente a tempo integral e aquela certificação PRM aprovada. E essas subcategorias? Trabalhadores qualificados, profissionais, outros trabalhadores? Qual é a diferença? Principalmente sobre os requerimentos do trabalho. Trabalhadores qualificados são para empregos que exigem pelo menos 2 anos de treinamento ou experiência. Profissionais geralmente necessitam de um diploma de bacharel dos Estados Unidos ou equivalente estrangeiro para o cargo. E outros trabalhadores, às vezes chamados de mão de obra não qualificada, são para empregos que exigem menos de 2 anos de treinamento ou experiência. Então, cobre uma gama mais ampla de empregos. Geralmente é impulsionado pelo empregador? Muito mesmo. Depende muito do empregador conseguir essa aprovação PRM. E uma coisa a se ter em mente com o EB3, especialmente para a categoria de outros trabalhadores e para pessoas de certos países com alta demanda, é atrasos. Significa tempos de espera mais longos para o cartão verde? Potencialmente muito mais longo, sim, devido aos limites anuais por país e por categoria. Às vezes Certo. anos. Algo importante a considerar. Ok, cobrimos as principais vias de emprego. Existem outros caminhos principais, talvez para pessoas com o capital para Sim, investir? definitivamente. Há vistos para investidores, 2 principais a serem mencionados. O visto de investidor, do Tratado E2, e o Programa de Investidor Imigrante, EB5. Certo, vamos começar com E2. Qual é a principal coisa A questão-chave absoluta. E2 é um visto não imigrante. Ele não leva diretamente a um green card. certo. Boa distinção. Quem se Você qualifica? precisa ser nacional de um país que tenha um tratado específico de comércio e navegação com os Estados Unidos. Nem todos os países têm. E você tem que investir? Sim, você precisa investir uma quantia substancial de capital em um negócio operacional real nos Estados Unidos. E, crucialmente, você deve vir para desenvolver e dirigir esse negócio. O que conta como substancial? Existe um valor mínimo em dólares? Não há um número exato na lei, o que é interessante. Precisa ser suficiente para que o negócio tenha chances de sucesso e tem que ser substancial em relação ao custo total do negócio. Você não pode simplesmente investir uma fração minúscula. Então, mais do que apenas um investimento passivo. Você tem que gerenciá-lo. Praticamente. Geralmente significa possuir pelo menos 50% ou ter controle operacional claro. E como é não imigrante, você precisa manter a intenção de eventualmente deixar os Estados Unidos quando seu status terminar, embora muitas vezes possa ser renovado por longos períodos enquanto o negócio estiver funcionando. Então, viver e trabalhar enquanto o negócio opera, mas sem caminho direto para permanência permanente? Correto. Agora compare isso com o programa IB5. Este é para um green card, Sim, certo? o EB5 é um programa de visto de imigrante. É especificamente projetado para conceder residência permanente a estrangeiros que investem uma quantia significativa de dinheiro em um novo empreendimento comercial nos Estados Unidos. Certo, um novo negócio. Isso cria pelo menos 10 empregos de tempo integral para trabalhadores nos Estados Unidos. 10 empregos. Isso soa como um requisito importante. E quanto ao valor do É investimento? significativo. Atualmente, o mínimo padrão é de $1.050.000. Ou pode ser $800.000 se o investimento for feito em uma área de emprego direcionado, ou TEA, basicamente uma área rural ou com alto desemprego. Mas, tenha em mente, esses valores podem e às vezes mudam. Certo. E o investimento tem que ser em uma nova empresa comercial. Normalmente significa que foi estabelecido após o final de 1990 ou significativamente reestruturado ou ampliado se for mais antigo. E a criação de empregos, 10 empregos em tempo integral nos Estados Unidos, é crucial, geralmente em cerca de 2 anos. Você pode investir diretamente? Como começar sua própria empresa? Ou há outras Ambos. maneiras? Você pode fazer um investimento direto, gerenciar seu próprio negócio qualificado, ou muitas pessoas investem através de centros regionais aprovados pelo USCIS.
Esses centros juntam dinheiro de vários investidores EB5 para projetos maiores. E qual é o resultado? Você recebe um green card imediatamente? Quase. Você primeiro obtém residência permanente condicional por 2 anos. Significa temporário. Perto do final desses 2 anos, você precisa apresentar outra petição para remover as condições. É aí que você prova que realmente fez o investimento conforme planejado e criou ou preservou, em alguns casos, os 10 empregos exigidos. Se isso for aprovado, então você obtém o cartão de residência permanente padrão. Certo. Isso é um processo e tanto. UAU, OPT, H1B, EB1, 2, 3, NW, E2, EB5. Com certeza existem opções, mas puxa, parece incrivelmente complexo navegar por Realmente tudo é. isso. O sistema de imigração dos Estados Unidos é notoriamente complexo. Regras que se sobrepõem, prazos rigorosos, constantes alterações de políticas, tentar entender tudo sozinho, especialmente logo após se formar, é Então, arriscado. de que tipo de riscos estamos falando? Bem, cada caminho tem critérios de elegibilidade muito específicos, exigindo toneladas de documentação precisa. Erros simples, informações faltantes, podem levar a longos atrasos, recusas diretas ou até mesmo, sabe, colocar seu status atual em Então, risco. apenas faltar um formulário ou marcar a caixa errada pode atrapalhar as coisas? Potencialmente, sim. Pode ser tão sensível assim. O que realmente nos leva ao valor de obter ajuda, como de um advogado de imigração experiente. Absolutamente. Um advogado experiente é inestimável aqui. Ele pode avaliar adequadamente toda a sua situação, seu histórico, seu diploma, seus objetivos e recomendar os melhores caminhos para você. Não apenas uma opção, mas talvez uma estratégia de curto e longo prazo. Considerando coisas como os tempos de processamento e possíveis mudanças na lei. Exatamente. Eles acompanham isso e, crucialmente, ajudam a preparar as aplicações de forma precisa, completa e estratégica, maximizando suas chances de E aprovação. lidar com as agências governamentais? Eles lidam com as comunicações com o USCIS, o Departamento do Trabalho, consulados, respondem às solicitações de evidências e lidam com quaisquer problemas que surgem. Isso tira um grande peso de você. Certo, então vamos tentar concluir isso. Para todos vocês, estudantes F1 que estão ouvindo, se formar é um grande passo e abre portas. Mas permanecer aqui envolve entender esses caminhos que discutimos. Entender as opções, as temporárias, como OPT e H1B, os green cards permanentes EB, talvez vistos de investidor. Esse é realmente o primeiro passo essencial para planejar o que vem a seguir. Parece que planejar com antecedência, realmente entender sua elegibilidade, o tempo, a papelada necessária para cada opção. Isso é fundamental. É verdade. Planejamento proativo é fundamental. Pense estrategicamente sobre como esses vistos podem se conectar. O OPT pode levar a um H1B. O tempo de H1B ou OPT pode ajudar a construir um caso para um Green Card EB no futuro. É bom lembrar, no entanto, que muitos estudantes internacionais conseguem lidar com tudo isso com sucesso todos os anos. Eles constroem carreiras e vidas incríveis aqui. Isso é absolutamente verdade. É definitivamente alcançável. Mas, dada a complexidade e o que está em jogo, obter aconselhamento profissional parece ser uma decisão muito inteligente. Recomendamos fortemente isso. Conversar com um advogado de imigração qualificado e experiente que possa analisar sua situação específica, esse é provavelmente o melhor investimento que você pode fazer para entender essa jornada pós-graduação de forma eficaz. Combinado. Certo, aqui vai um pensamento final para deixar com você. Pensando sobre tudo o que exploramos, todas essas diferentes rotas, qual, talvez só por intuição agora, parece que pode se alinhar melhor com seus objetivos de longo prazo aqui nos Estados Unidos? Talvez tire um tempinho depois disso, comece a olhar para os requisitos específicos para esse caminho. Afinal, é o seu futuro. Dê esse primeiro passo informado.